Você já se sentiu preso, escravizado por situações, pecados, dores ou medos que parecem maiores que você? Agora, imagine viver como escravo, não por alguns dias, nem por alguns anos, mas por 430 anos. Trabalhar debaixo de chicotes, viver com saudade de uma promessa que parecia esquecida. Mas no tempo certo, Deus ouve o clamor do seu povo e o que era opressão se transforma em libertação. Esse é o livro de Êxodo, escrito por Moisés por volta de 1450 a.C. Sabe onde? No deserto do Sinai. E hoje você é meu convidado especial para fazer esse tour comigo. Então embarque nessa viagem pelo tempo e vamos relembrar uma das histórias mais épicas de toda a Bíblia. Agora prepare-se, essa não é apenas a história de um povo saindo do Egito. É a história de Deus entrando em cena para libertar, restaurar e conduzir o seu povo a um novo caminho com ele quando tudo parecia perdido. Eu sou a pastora Sueli Jerep e este é o canal Tudo de Deus, especialmente para você. Se inscreva no canal, dê o seu like, comente e compartilhe. Está pronto para começar? Então vem comigo e fica até o final, hein? No tour pelo livro de Gênesis, mostramos como tudo começou. E como Deus está no controle, mesmo em meio ao caos e às falhas humanas. No livro de Êxodo, Deus, além de continuar no controle de toda a história, ele prova ser um Deus que cumpre suas promessas. Repare que nos últimos versículos do capítulo 50 de Gênesis, José, já prestes a morrer, não tem dúvida de que Deus irá cumprir a promessa feita a Abraão e diz a seus irmãos: Deus certamente vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Assim termina o primeiro livro da Bíblia, com um túmulo no Egito, mas também com uma esperança viva. O Êxodo começa justamente com essa esperança florescendo. O povo se multiplica a ponto de se tornar uma nação inteira, mas essa bênção incomoda o faraó, que transforma a liberdade em escravidão. O Egito se torna um campo de opressão. O rei ordena: matem os meninos hebreus. Mas Deus já tinha um plano. As parteiras desobedecem a ordem do faraó e não matam os meninos. Diante disso, Faraó manda que os guardas lancem no rio todos os meninos recém-nascidos. Moisés nasce em meio a esse decreto de morte, mas é escondido num cesto por sua mãe e depois é colocado no rio por sua irmã Miriam. E o improvável acontece. A filha do faraó o encontra e o cria como príncipe. Assim, o libertador do povo de Deus é criado dentro do próprio palácio do opressor. Mas ele nunca esquece quem é. Um dia, Moisés vê um egípcio maltratando um hebreu. Movido pela justiça, ele mata o egípcio e tenta esconder o crime. Mas o faraó descobre. Moisés, com medo, foge para o deserto e vai parar em Midian. Até que um belo dia, bem no meio do deserto, Deus se revela a ele na sarça ardente e lhe dá a missão de libertar o seu povo. Mas, para Moisés, essa era uma missão impossível. Afinal, quem era ele para ir à presença do faraó e pedir a libertação do seu povo? Com medo, ele hesita e tenta argumentar, mas Deus lhe diz: não tenha medo, eu sou o que sou. Irá contigo e lhe ensinará o que falar. Moisés recebe então o poder de Deus e a garantia de que ele o orientaria em tudo. Mas mesmo assim, ele tenta se esquivar, alegando: Senhor, eu não tenho o dom. Envia outro. Eu acho que eu já ouvi essa frase de alguns irmãozinhos na fé.
Será que Deus se agrada disso? Com Moisés, ele ficou muito irado, mas permitiu que Arão, o seu irmão, fosse o seu porta-voz, mas não o líder da missão. Continuando a história, a partir do capítulo 5, vemos Moisés e Arão indo a Faraó para pedir: deixe meu povo ir. A partir daqui, começa o confronto épico entre o Faraó e o Senhor. O coração de Faraó se endurece. Ele aumenta a repressão contra os hebreus, os trata com crueldade, castiga com açoites e exige que fabriquem tijolos sem palha. Deus então responde com força e 10 pragas assolam o Egito, mas somente o lado dos egípcios. A água vira sangue, rãs pulam para todo lado, piolhos, moscas, pestes, feridas, granizo, gafanhotos, trevas, até que a 10ª muda a história. A morte dos primogênitos. Enquanto gritos se ouviam do lado egípcio, o povo de Deus se encontrava protegido pelo sangue do cordeiro nas portas. É a primeira Páscoa. O cordeiro e os pães asmos, sem fermento, estão assados, as ervas amargas já estão na mesa e o povo já pronto para a partida, se alimenta apressadamente, não vendo a hora de partir. A libertação, enfim, chegou. Essa é a Páscoa que vai ser relembrada e comemorada até os dias de hoje. Naquela noite, finalmente Israel saiu do Egito e quando o faraó decide persegui-los, Deus abre o mar vermelho e o povo passa a pé enxuto. O exército do faraó até tenta segui-los, mas o mar se fecha, matando a todos, e do outro lado se ouve o cântico da vitória. Mas espera aí, que vem mais emoções. Vamos lá, no deserto, o povo começa a reclamar: cadê água? Cadê comida? Cadê carne? Vamos morrer no deserto. Deus manda um maná, tira a água da rocha e envia codornizes, mas o povo continua murmurando. Apesar da murmuração, Deus continua cuidando, porque Ele não nos liberta para nos abandonar, mas para nos conduzir com um propósito. E naquele deserto escaldante, durante o dia, o Senhor os conduziu sob a sua nuvem protetora. E durante a noite, uma coluna de fogo os aquecia e iluminava todo o caminho do acampamento. Depois de 3 meses, chegam ao Monte Sinai. E Deus sela sua aliança com o povo. Se ouvirem a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão minha propriedade exclusiva, um reino de sacerdotes e uma nação santa. Ali, Deus entrega os 10 mandamentos, bem como os estatutos civis, que além de fornecer instruções para a execução da lei, estabelecia penalidades a quem a descumprisse. Ali também ordena a construção do tabernáculo, o lugar de sua presença no meio do povo. São vários capítulos tratando dos detalhes desse templo, e cada detalhe é como uma figura minuciosa de Jesus Cristo. Assim como o Cordeiro Pascal nos aponta para Jesus, o Cordeiro de Deus que veio para ser o nosso Redentor. O livro termina com algo glorioso: a nuvem da glória do Senhor enchendo o tabernáculo. O Deus que desceu para libertar agora habita no meio do seu povo redimido. Agora pense comigo rapidinho. O que essa história tem a ver conosco? A história do Êxodo é a nossa história. Assim como Israel, fomos libertos do nosso pecado pelo Cordeiro de Deus, Jesus. E estamos em jornada rumo à promessa. Mas cuidado com o coração murmurador, com os ídolos modernos e com a incredulidade que paralisa.
Apenas os fiéis, os perseverantes, os obedientes verão a terra prometida. Agora, a pergunta que não quer calar: o que está te prendendo no Egito hoje? Você vai reclamar no deserto ou confiar até o fim? Sente-se pequeno demais para o chamado de Deus? Então lembre-se, o Deus de Êxodo ainda é o Deus de hoje. E Ele diz: marcha, porque eu estou contigo. Se você gostou, deixa o seu like. Comenta aí, eu quero a promessa. E compartilha com mais alguém que está no deserto da vida. E não se esqueça de se inscrever, ok? Beijos no seu coração e nos vemos no próximo vídeo.